Boa noite, estamos iniciando aqui mais uma transmissão, mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje seria referente ao nosso culto de oração e estudo bíblico aqui na Igreja Batista Nova Esperança em Piuí. E semanas vão passando, continuamos no isolamento. Nossa esperança é que isso acabe logo, possamos voltar para as nossas congregações. Mas enquanto isso, vamos aqui pela internet compartilhando a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para aqueles que precisam e podem ouvir. Tá bom? Sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando aí, Deus abençoe a cada um. É uma alegria receber os irmãos aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Nesses primeiros minutos, vamos dar o tempo para que os irmãos possam chegar e se prepararem aí para ouvirem então a mensagem da palavra de Deus. Vamos apenas aguardar um pouquinho e nós já vamos começar. Hoje a mensagem será em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Então você já pode abrindo sua Bíblia, se preparando. 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Nós vamos falar sobre valorizar a nossa salvação. Valorizar a nossa salvação. Lembrando que os irmãos podem ficar à vontade para compartilhar o link, convidar pessoas para assistirem. Quanto mais pessoas estiverem ouvindo a palavra de Deus, é melhor, não é? Então esta é uma boa oportunidade que temos para compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão assistindo, estão ouvindo bem? O som tá bom? Comenta aí se tá bom o som, se todos estão entendendo bem. Às 19h30, então só aguardar mais um pouquinho e nós já vamos iniciar a nossa mensagem desta noite. Ok. Muito bem, irmãos, então eu convido todos a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 10 ao 12. Nós vamos continuar as nossas meditações na primeira carta de Pedro e hoje nós vamos falar sobre a nossa salvação. Sobre a necessidade que temos de valorizar a nossa salvação, tão grande salvação que Deus, por sua graça, nos concedeu. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12. Eu estarei lendo aqui. Se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir e ler, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Muito bem, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, nós vamos falar sobre valorizar a nossa salvação. Valorizar a nossa salvação. Irmãos, o que é a salvação? Infelizmente, a maioria das pessoas não liga, não se interessa e não entende o que é a salvação e a importância dela. Muitas pessoas não estão preocupadas onde vão passar a eternidade. Não se preocupam com o destino das suas almas, não se preocupam com o que vai acontecer após a morte.
Nesses dias que nós estamos vivendo, de crises e dúvidas e confusões, nós vemos muitas pessoas preocupadas com muitas coisas. Com o emprego, com o dinheiro, com a comida, com a saúde, com a economia, com a política, com as suas famílias, com os seus prazeres, com tantas coisas. Mas infelizmente poucos têm se preocupado com a salvação de suas almas. É muito pior o que vai acontecer com aqueles que rejeitam a Cristo após a sua morte, do que qualquer dificuldade que possamos passar aqui na vida por causa da saúde, ou de qualquer vírus, ou qualquer doença, ou qualquer pobreza. Nada se compara à perdição eterna, à condenação eterna. Muito bem, mas não só nos nossos dias, mas de maneira geral, as pessoas se preocupam com muitas coisas que consideram importantes, e eu me incluo, todos nós. Nós temos preocupações com as finanças, os bens materiais, com a nossa família, com a nossa saúde, com o nosso lazer, o entretenimento. E as pessoas que não conhecem a Cristo estão preocupadas com as suas festas, o pecado e os prazeres desta vida. São inúmeras preocupações e prioridades que o ser humano tem. Mas a salvação, infelizmente, não entra nessa lista. Poucas pessoas param para pensar e focam e dão prioridade nesse assunto que é o mais importante. Certeza de salvação, dando um passo além. Não só falando de salvação, mas de ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Poucos têm essa certeza. E menos ainda se preocupam em ter ou não. Quando nós conversamos com algumas pessoas durante evangelismos, entregando folheto, falando de Jesus numa visita, num estudo bíblico, ou às vezes numa conversa informal, as pessoas costumam dizer, não, ninguém pode ter certeza, só Deus sabe, não vou me preocupar com isso não, quando morrer a gente vê. Ou seja, eles vão deixando, vão jogando, levando com a barriga um assunto que deveria ser a prioridade, que deveria ser levado a sério. Alguns acham que não é possível ter certeza. Não, ninguém pode ter certeza de salvação. Porém, quando trata de outros assuntos, nós temos nossas convicções, nós estudamos, nós nos dedicamos, nós nos aprofundamos, nós damos o nosso parecer, a nossa opinião, e muitas vezes com plena convicção, por exemplo, política. Apesar do nosso problema agora envolver a saúde de maneira principal, a política está em alta também. Então nós vemos muitas pessoas com plena convicção de suas posições políticas e afirmam categoricamente aquilo em que acreditam e têm plena certeza. Quando nós falamos de futebol, por exemplo, que é o esporte mais popular no nosso país, todo torcedor vai ter plena convicção de que o seu time é o melhor do mundo e ele vai dizer os motivos, nos mínimos detalhes, ele vai afirmar, e ele vai reafirmar, e ele vai explicar, e vai fazer de tudo para convencer os outros que o time dele é o melhor. Ele tem plena convicção disso. E em outros assuntos, de entretenimento, das coisas que nós gostamos, nós temos convicção, nós somos especialistas. Mas quando se trata da salvação da alma, da vida eterna, do relacionamento com Deus, poucas pessoas se preocupam em ter esta convicção, esta certeza, em se aprofundar no assunto, em entender, em buscar uma resposta, em buscar uma convicção, infelizmente. E sabe, meus irmãos, nos dias que vivemos, inclusive as igrejas, chamadas cristãs ou evangélicas, muitas delas, o foco tem sido neste mundo, nas coisas desta vida, e não na salvação da alma, e não na salvação eterna, e não no céu ou na vida eterna. Muitas igrejas falam demais em prosperidade financeira, em saúde, em cura, em milagres, em coisas desta vida, e o foco é nisso, é naquilo outro, e não falam nada ou quase nada da morte, da eternidade e da salvação. As coisas que têm valor eterno, a pessoa de Deus, o seu Filho Jesus Cristo e a certeza da salvação têm ficado de lado na vida de muitas pessoas e na pregação de muitas igrejas. E isso é muito triste, é lamentável. Não era o que Pedro queria, não era como Pedro pregava, ensinava e escrevia, não era o que ele desejava para os irmãos do seu tempo, para quem ele escreveu esta carta, e com certeza não é o que Deus quer para nós. O foco de Deus é a salvação, é a eternidade.
são as coisas que realmente têm valor eterno, que fazem a diferença, aquilo que realmente e de fato importa. C.S. Lewis, que é um escritor, ele disse o seguinte: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Prestem atenção. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. O que ele está querendo dizer é que as coisas que são passageiras, que pertencem apenas a este mundo, que vão acabar, não deviam ser a nossa prioridade. Não vão ter valor nenhum, não vão fazer diferença nenhuma depois que morrermos ou quando Jesus voltar. Agora, nossa alma é eterna. Nós temos uma alma eterna, nós vamos viver para sempre. E nós precisamos levar a sério este assunto. Onde vou passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? O que vai acontecer conosco após a morte? Eu sou salvo? Eu vou para o céu? Estarei com Deus? Ou eu vou para o inferno? Ou estou perdido, separado de Deus? Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, o assunto de Pedro aqui é a salvação, tá? Então, depois de explicar nos versículos anteriores como a nossa salvação é maravilhosa, é especial, ele volta os olhos daqueles irmãos, crentes, que estavam sofrendo, que estavam dispersos pelo mundo antigo. Ele volta os olhos daqueles irmãos para os outros crentes do passado que valorizavam a salvação acima de tudo, que levavam a sério, que se preocupavam, que pesquisavam, que davam atenção a este assunto fundamental. Ele queria que aqueles irmãos, mesmo no meio do sofrimento, tivessem a mesma atitude dos profetas do passado, dos pregadores do passado, dos servos de Deus do passado que davam atenção principal para a salvação. Pedro queria que aqueles irmãos, e hoje nós, amados, colocássemos o foco e a nossa atenção na nossa salvação, acima de tudo e acima de todos. Mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das dificuldades. Então, irmãos, a lição principal desta passagem é que nós devemos valorizar a nossa salvação. Nós devemos dar valor à salvação que Cristo nos deu, a salvação que Ele nos oferece, a salvação das nossas almas. Nós devemos valorizar nossa salvação. Ou seja, atentar para ela, dar atenção, porque ela é grande, ela é única, é maravilhosa. Não existe nada igual à salvação, à vida eterna que Jesus dá. Nada neste mundo se compara, nenhuma bênção, nenhuma coisa boa aqui nesta terra se compara à salvação das nossas almas. Nada, meus irmãos, nada é mais importante do que a salvação. Nada. Nem as coisas mais importantes desta vida, como a nossa família, como a nossa saúde, como ter o nosso sustento diário, as coisas boas que podemos e devemos desfrutar, que Deus concedeu e com as quais, obviamente, nós devemos nos preocupar, mas nenhuma delas é mais importante do que a salvação das nossas almas. Nenhuma. Porque tudo aqui neste mundo vai passar. Tudo aqui neste mundo vai acabar. E nós viveremos para sempre, ou com Deus no céu, pela graça e o sangue de Cristo, ou, infelizmente, alguns no fogo do inferno, separado de Deus por toda a eternidade. Então Pedro estava voltando os olhos daqueles irmãos para esta tão grande salvação, para que eles a valorizassem mesmo em tempos difíceis, e é o mesmo que nós devemos fazer, mesmo nesses dias difíceis, que muitas coisas estão em nossas cabeças, nós não podemos perder o foco e tirar a atenção da nossa salvação, a salvação que Jesus nos deu. Nesses dias, como eu comentei anteriormente, que muitas pessoas, até que se dizem cristãs e evangélicas, são fascinadas por outras coisas, nós devemos voltar nossos olhos para a salvação das nossas almas. Pensando em igrejas, em religiões, muitas coisas são pregadas, são ensinadas, são anunciadas. E nós vemos em algumas igrejas chamadas evangélicas, por exemplo, o foco nos milagres, na prosperidade, na expulsão de demônios, na resolução de problemas, em shows, em festa, falando só de casamento, de família, de bênção e dessas coisas. Mas nós, que de fato cremos em Jesus como Salvador, nossas vidas e nossas igrejas devem ser conhecidas por dar prioridade, foco e atenção à salvação. A pregação do Evangelho de Cristo e a salvação da alma do pecador, pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, algumas pessoas podem chegar em nossas igrejas
e dizer o seguinte, como eu já ouvi: mas essa igreja só fala de salvação? Essa igreja aqui só prega sobre Jesus, perdão dos pecados? E já ao longo da minha vida, eu vi pessoas visitando nossas igrejas e comentando: mas eu não senti muito bem na mensagem, só fica falando de pecado, de arrependimento, de salvação, de Jesus. Eu queria ouvir de bênçãos. Irmãos, tem que ser assim. Nossas igrejas têm que ser conhecidas por dar prioridade e atenção principal à mensagem do Evangelho, à mensagem da salvação, porque é o que de fato importa. A única coisa que realmente, meus irmãos, importa. Porque todas as outras, mesmo sendo boas, bênçãos e bênçãos e bênçãos, vão acabar, vão passar, vão se perder. Mas a salvação é eterna. A salvação não tem fim. A salvação dura para sempre. Salvação é o assunto da Bíblia. A glória de Deus, sua mensagem para o homem, o seu amor, a vinda de Jesus, o seu sacrifício pelos nossos pecados e a salvação do pecador que se arrepende e nele crê. É o assunto da Bíblia, é o tema mais importante. A glória de Deus e a salvação do pecador. Então é o foco, deve ser da nossa vida e da nossa mensagem. O autor de Hebreus, no seu livro, no capítulo 2, versículo 3, ele disse o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos ou se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se não atentarmos para tão grande salvação? Então eu convido todos vocês que estão me ouvindo para que valorizem a salvação, para que deem atenção a este assunto, para que se preocupem com isso, para que levem a sério, para que vocês tenham plena certeza da salvação e entendam que isso é mais importante que tudo e que todos. Nós devemos valorizar a nossa salvação, Pedro diz, considerando em primeiro lugar a atitude dos profetas para com ela. Ele cita nestes versículos a vida dos profetas do passado, e ele fala nos versículos 10 e 11. Olhem comigo mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Investigando atentamente, olha só a palavra, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Nós devemos valorizar nossa salvação, irmãos, primeiramente considerando a atitude dos profetas para com ela. Como os profetas tratavam a questão da salvação, este assunto, este tema? Não há dúvidas que os profetas de Deus, os escritores do Antigo Testamento a quem Pedro se referia, eles valorizavam a salvação, davam atenção a ela de forma especial, de forma única. Pedro diz que foi sobre esta salvação, primeiro, que eles queriam saber. Eles queriam saber mais sobre a salvação, eles queriam saber tudo o que fosse possível sobre a salvação. Pedro usa algumas palavras para mostrar a atitude dos profetas, e ele diz que eles indagaram e inquiriram. Em outra versão diz investigaram. Ou seja, eles estudaram sobre o assunto. Eles pesquisaram, eles fizeram perguntas, eles procuraram saber, tentaram descobrir, cavaram como se estivessem procurando um tesouro. Eles averiguaram, eles fizeram tudo o que podiam, com toda a atenção, com todo o cuidado, para entender melhor a salvação. Isso mostra a importância do assunto, o valor que os profetas davam e qual a atitude que nós hoje devemos ter para com o mesmo assunto. Se era algo que os profetas de Deus levavam a sério, nós também devemos levar a sério. Pedro diz que aqueles profetas queriam saber a ocasião, ou seja, quando que a salvação ia acontecer, quando que o Salvador viria. Eles queriam saber as circunstâncias, ou seja, o que ia estar acontecendo, o que envolveria a salvação, o que o Salvador faria, como Deus agiria. Tudo que envolvia este assunto eles estavam estudando, preocupados, buscando. Literalmente, eles estavam agindo como detetives, seguindo as pistas, investigando e se aprofundando como um estudante dedicado para descobrir tudo o possível sobre aquele assunto. Nós podemos comparar nesses dias o que cientistas e pesquisadores
médicos e outras pessoas têm feito com relação ao vírus. E nós devemos orar por eles para que Deus dê sabedoria, para que descubram uma vacina, descubram um tratamento eficaz, um remédio eficiente. Então eles não estão parados, eles estão estudando, pesquisando, se aprofundando, fazendo perguntas, comparando, fazendo tudo o que podem para descobrir. É essa mesma atitude que nós temos que ter para com a salvação. E não essa de deixar, Deus que sabe, ninguém pode saber, quando morrer a gente se preocupa com isso. Não, tem que ser agora. Tem que correr atrás, tem que se preocupar. Muitas pessoas não ligam para isso, não buscam, mas não pode ser a minha atitude nem a sua. Nós temos que levar a sério, como os profetas, considerar a atitude deles e imitá-los, a querer saber mais. Por exemplo, na Bíblia nós lemos sobre duas pessoas que quiseram saber sobre a salvação e tiveram duas atitudes diferentes quando aprenderam sobre ela. Nós temos o jovem rico e o carcereiro de Filipos. Os dois, esses dois homens quiseram saber sobre a salvação. O jovem rico foi até Jesus. Ele queria saber como ter a vida eterna. E Jesus falou com ele. E quando ele viu que ele tinha que abrir mão do dinheiro, das coisas desta vida, do amor pelo mundo, seguir Jesus com todo o seu ser, ele abaixou sua cabeça, virou as costas e foi embora triste. Ele queria saber, ele estava certo com sua atitude, mas quando ele descobriu como era a salvação, que é Jesus, ele não quis, ele rejeitou. O carcereiro de Filipos, no seu desespero, depois do terremoto, pensando que os presos tinham fugido da prisão, ele acorda desesperado e ele pega a sua espada e ele vai se matar, ele vai se suicidar. Ele não vê mais esperança, mas Paulo fala, não faz isso, a gente está aqui, ninguém fugiu. Então ele, em angústia, chega diante de Paulo e fala, o que eu faço para ser salvo? E nós temos em Atos 16:31 a resposta do apóstolo, crê no Senhor Jesus e será salvo. Simples, claro e direto. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Não é faça boas obras e será salvo. Se batize em determinada igreja e será salvo. Faça isso, não faça aquilo e faça aquilo outro e será salvo. Ou crê em Jesus, batize, vá na igreja e faça... Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E diferente do jovem rico, o carcereiro ele confiou em Jesus. Ele recebeu Jesus como seu salvador e ele foi salvo. A sua vida foi transformada, foi mudada. Mas porque ele se preocupou com a sua salvação. Ele quis saber como ser salvo. Nós temos que ter a atitude dos profetas e deste carcereiro. Nós precisamos considerar a atitude dos profetas para com a salvação. Eles levavam a sério, eles investigaram. E eles não só investigaram e quiseram saber mais sobre, mas eles falaram sobre ela. Eles pregaram sobre a salvação, eles anunciaram esta mensagem. Era a vida deles, irmãos. Os profetas do Antigo Testamento, eles não entendiam tudo sobre a salvação. A compreensão deles era limitada, a revelação de Deus é progressiva, ela foi dada aos poucos, como uma construção, foi dado o alicerce, colocada ali uma carreira de tijolos e outra, foi sendo construído. E eles, inspirados por Deus, inclusive, estavam levando a mensagem do Senhor. Eles não tinham toda a compreensão. Até João Batista, o último dos profetas, antes de Jesus, não entendia tudo sobre a salvação, eles tinham dúvidas. Mas aquilo que eles sabiam era maravilhoso demais para eles e eles anunciavam. Eles pregavam, eles falavam. Eles anunciavam a graça de Deus, Pedro diz. O favor e a bondade de Deus para quem não merece. Eles sabiam que a salvação de Deus era oferecida a todos os povos. E eles, como judeus, era algo diferente para eles. Sabe? Nós somos o povo de Deus, mas Deus quer salvar todos. A salvação dele é oferecida a todos. Então eles sabiam que era algo especial, algo diferente, algo único. Os profetas falaram do sofrimento de Cristo, porque a salvação vem como? Pela fé em Cristo, porque ele sofreu e morreu pelos nossos pecados. Então eles anunciaram o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, o seu sacrifício, por exemplo. Nós temos Isaías capítulo 53 no Antigo Testamento, uma passagem que narra em detalhes o que Jesus sofreu por mim, por você, por nós. Eles anunciaram os seus sofrimentos. Eles anunciaram também as glórias que seguiriam a salvação e a morte de Cristo. Por exemplo, a salvação que ele conquistou com sua morte e ressurreição, a sua ascensão, seu poder, sua glória, sua majestade e a sua volta
em poder e glória para reinar. E lendo o Antigo Testamento, nós vemos que muitas vezes os profetas eles não faziam distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles anunciavam a mensagem do sofrimento e da glória ao mesmo tempo. Eles não tinham toda a compreensão do plano eterno de Deus. Mas mesmo assim eles anunciavam com alegria, com prazer, com amor. Eles falavam aos pecadores, eles falavam ao povo de Deus, chamavam as pessoas ao arrependimento, chamavam as pessoas à fé no Senhor. Eles queriam que todos ouvissem, eles tinham prazer em pregar, eles davam a vida, eles deram a vida por esta mensagem de salvação. Eles estavam prontos a morrer por amor a Deus e por amor às pessoas para quem eles pregavam esta mensagem da salvação. Eles viveram para levar a mensagem da salvação. Nós temos que fazer o mesmo. Procurar saber mais e mais sobre ela, e agora nós temos a Bíblia completa, todo o Novo Testamento. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já deixou a sua mensagem perfeita e completa. Nós não temos desculpa para ficar dizendo, eu não sei, ninguém pode saber, eu não vou me preocupar com isso agora, é muito difícil. Não é. Não é. Nós temos que investigar, temos que querer saber. E nós temos que falar desta mensagem, anunciar a mensagem do Evangelho, falar de Jesus, pregar Jesus, conversar sobre Jesus, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está pronto a salvar todo pecador que nele crê e que ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja e para reinar por toda a eternidade. Esta é a mensagem do Evangelho, que nós devemos aprender e que nós devemos anunciar, assim como os profetas fizeram. Isso é valorizar a salvação, é querer saber mais e falar bastante, como os profetas fizeram. Nós devemos valorizar nossa salvação também, irmãos, considerando que esta é a mensagem do Espírito Santo. Pedro está dizendo aqui nos versículos 11 e 12, e ele fala do Espírito aqui, que foi a mensagem que o Espírito anunciou pelos profetas. Era a mensagem do próprio Espírito de Deus. E um detalhe aqui, abrindo um parênteses, este texto é mais uma prova de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Aqui mostra que foram os profetas que escreveram o Antigo Testamento, mas eles escreveram a mensagem que era do Espírito Santo de Deus. A mensagem que veio do próprio Deus. Mas o que Pedro está dizendo para aqueles irmãos e para nós, que o foco do Espírito Santo é levar as pessoas à salvação. É convencer o pecador do seu pecado e da necessidade de crer em Jesus e de que isso é mais importante do que dinheiro, do que saúde, do que os prazeres desta vida. O foco do Espírito Santo é glorificar ao Pai, levando as pessoas a crer no Filho. A obra do Espírito não é deixar as pessoas doidas, não é fazer as pessoas ficar pulando ou caindo descontroladas, como algumas pessoas ensinam. O foco do Espírito Santo é iluminar nossas mentes, abrir nossos olhos, nos convencer do pecado e nos levar a Jesus e à salvação. Foi essa mensagem que os profetas pregaram, porque este é o desejo de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, nós lemos lá que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja a salvação dos seres humanos, das pessoas. E o Espírito inspirou, dirigiu e capacitou os profetas para levarem essa mensagem para que as pessoas pudessem ser salvas. Então nós, entendendo que é a mensagem do Espírito Santo, nós devemos dar atenção a ela, valorizá-la, estudá-la, anunciá-la com amor e com dedicação. E, se necessário, com sacrifício. Mesmo se for necessário, sofrermos por isso e até morrermos por isso. Em João 16, versículo 8, Jesus deixa claro que é o Espírito Santo quem convence o pecador. Você já foi convencido pelo Espírito Santo de que Jesus é o único Senhor e Salvador? Que Ele é o único caminho para Deus? Que Ele é o único que pode salvar você do seu pecado e lhe dar a vida eterna? Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a palavra de Deus, ouça a mensagem do apóstolo Pedro e creia em Jesus como Salvador. É isso que o Espírito anuncia às igrejas. É isso que o Espírito Santo anuncia a nós. A salvação por meio da fé em Cristo, por meio da obra de Cristo. Por isso nós devemos valorizar nossa salvação. Considerando a atitude dos profetas para com ela, considerando que é a mensagem do Espírito Santo de Deus, e terceiro, considerando a vida e a atitude daqueles que pregaram o Evangelho para nós. Nós devemos valorizar nossa salvação também por causa daqueles que pregaram essa mensagem para nós. Versículo 12, olhem comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. O apóstolo diz assim:
A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Irmãos, os crentes dispersos, para quem Pedro estava dirigindo a sua carta, escrevendo, eles haviam sido salvos pela pregação do Evangelho por meio dos apóstolos. Os apóstolos e os seus discípulos, eles pregaram e eles estavam sucedendo os profetas do Antigo Testamento, levando a mensagem de Cristo, inspirados pelo Espírito, e aquelas pessoas ouviram a mensagem, creram em Jesus, foram salvas pela graça de Deus, e Pedro desejava e escreveu com este propósito que eles voltassem seus olhos e se lembrassem disso, porque eles estavam sofrendo, e no sofrimento a nossa tendência é tirar os olhos de Deus e do que realmente importa e focar na dor. A dor faz isso com a gente, é natural para nós seres humanos. E às vezes tem coisas tão importantes, mas a gente está com a dor de cabeça, só pensa na dor, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque o sofrimento, as tribulações, às vezes, tiram os nossos olhos da glória de Deus, da cruz de Cristo, e da grandeza e da maravilha que é a salvação das nossas almas. A salvação eterna que Jesus nos concedeu na cruz. Então aqueles irmãos para quem Pedro escreveu, eles precisavam voltar os olhos deles para isso. E nós também. E lembrar daqueles que nos pregaram esta mensagem. Se nós somos salvos hoje, é porque alguém pregou o evangelho para nós. Ninguém é salvo sozinho. Ninguém é salvo do nada. A salvação vem pela pregação. Em Romanos deixa claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se nós temos a fé em Cristo é porque alguém anunciou, pregou, falou de Jesus para nós. E nós temos que lembrar dessas pessoas com gratidão, valorizar o que elas fizeram, valorizar o amor que tiveram, a preocupação que tiveram por nós, valorizar o fato de elas terem sido instrumentos de Deus para nos levar à salvação. Se não fossem essas pessoas e o amor delas por nós, estaríamos perdidos ainda hoje sem conhecer Jesus. Muitas dessas pessoas tiveram que se sacrificar para pregar o evangelho para nós. Muitas vezes missionários que deixaram sua pátria, seus países, né, suas cidades, suas famílias, abriram mão do conforto para trazer a mensagem para nós. Às vezes foram nossos pais, a mãe, o pai, ou algum parente, avô, tio, que com todo o amor e dedicação pregou, insistiu, orou, ensinou, falou de Jesus. Às vezes o pastor da nossa igreja, que estava sempre ali pregando, ensinando, orando por nós. Ou mesmo um desconhecido que entregou um folheto na rua, que nos chamou para a igreja, que trouxe a mensagem do evangelho. Pessoas que nos amaram, foram usadas por Deus. Nós temos que valorizar isso, lembrar disso, considerar o que fizeram e dar valor à nossa salvação. Pessoas se importaram, se dedicaram, nos amaram e alguns deram a vida para que nós conhecêssemos a Jesus. Nós temos que considerar isso, nos lembrar disso, nunca nos esquecer. E assim nós daremos mais valor à nossa salvação. E nós vamos ter o desejo de fazer o mesmo por outros e pregar a mensagem da salvação para aqueles que ainda não conhecem Jesus e precisam conhecê-lo para que possam ser salvos. Nós temos que pensar nos profetas, pensar nos apóstolos de Jesus, nos pais da igreja, nos reformadores, nos missionários do passado, nos servos de Deus do presente e naqueles que há algum tempo, alguns anos, ou alguns meses ou dias, nos pregaram o Evangelho, sendo usados por Deus para nos levar à fé no Senhor Jesus Cristo. E por último, meus irmãos, eu quero desafiar a todos para que juntos possamos valorizar nossa salvação, considerando um último fator aqui que Pedro destaca na passagem. Nós devemos considerar também a atenção que os anjos davam ao assunto da salvação. Ele termina aquele parágrafo, ele termina aquele versículo dizendo assim: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Palavra difícil, né? Os anjos anelam, desejam entender. Os anjos existem. Os anjos são reais, não é conto de fada, não é fantasia, são reais. Pedro, ele sabia que os anjos existiam, ele afirma isso. Em algumas vezes durante a sua vida, nós lemos no Evangelho, em Atos e pelo que ele escreve aqui em suas cartas, ele até se encontrou com anjos no decorrer da sua vida, do seu ministério.
E a Bíblia fala muito sobre os anjos, eles são servos do Deus Altíssimo, são mensageiros de Deus, tarefa de levar a mensagem de Deus, tem a tarefa de proteger os servos de Deus, eles são adoradores de Deus por excelência, por natureza, eles estão adorando, louvando e bendizendo ao Senhor ao redor do trono da sua glória. Eles servem a Deus, eles adoram a Deus continuamente, eles fazem com alegria e fazem com perfeição. E aqui Pedro diz uma coisa muito interessante. Esses anjos, seres poderosos, seres celestiais, perfeitos, que adoram a Deus, que servem a Deus, que estão na presença de Deus. A salvação é algo tão maravilhoso, a nossa salvação, a salvação dos pecadores, a salvação que Jesus nos concedeu é algo tão maravilhoso, tão incrível e único, que até os anjos anelam entender melhor este assunto. Eles se interessam, eles observam isso e Pedro diz, eles anelam perscrutar, ou seja, eles estão atentos a esta questão, eles querem saber mais, querem entender, descobrir. Eles reconhecem que a salvação dos pecadores, por meio de Jesus, seu sacrifício na cruz, é algo incrível e maravilhoso. Muitas vezes, ao longo da minha infância e adolescência principalmente, eu ouvi mensagens e explicações sobre esta passagem, que talvez você já tenha ouvido, afirmando que os anjos desejavam pregar o evangelho. Você já ouviu isso? Olha, a gente tem que pregar o evangelho porque os anjos queriam pregar e não podem. Não, não tem isso na Bíblia. Não é isso que Pedro está dizendo, não tem nada disso aqui. O versículo não afirma isso, o versículo não está dizendo isso. E se os anjos desejam pregar o evangelho, a Bíblia não diz, nós não sabemos. O que a Bíblia está dizendo, o que Pedro está nos dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é que a salvação é algo tão incrível que os anjos anelam entender. Perscrutar é isso, é entender melhor, é compreender. É algo tão maravilhoso, tão sério até para eles. Porque os anjos não precisam de salvação. Houve a queda dos anjos, alguns seguiram o inimigo, os que ficaram com Deus estão em sua presença e o servem continuamente. Não houve um preço pago pelo resgate deles. Jesus não morreu pelos anjos. Eles não foram perdoados do pecado porque eles não têm pecado. Então eles observam os pecadores, separados de Deus, longe do Senhor, vivendo nas trevas, e observam o amor de Deus por nós, observam o que Jesus fez, dando sua vida, deixando a glória, se tornando um de nós, morrendo numa cruz. Tudo aquilo que envolveu, os anjos observam isso e eles ficam encantados. Eles ficam maravilhados. Eles desejam entender melhor. Eles não precisam de salvação, mas a Bíblia diz algo interessante. Que quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram e fazem festa no céu. É algo tão incrível para eles, que eles observam com tamanha atenção, que cada pecador que recebe Jesus e é salvo pela graça de Deus, os anjos se alegram e fazem festa no céu. Isso está em Lucas, capítulo 15, nos versículos 7 e 10. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos se alegram quando uma pessoa confia em Jesus. É algo que eles levam tão a sério, que eles admiram, que eles valorizam. E eles fazem festa quando alguém se converte. Nós temos agido como os anjos, temos valorizado a salvação ao ponto de orar pela salvação dos pecadores, de pregar o evangelho, de desejar isso de todo o nosso coração, de ter a disposição de fazer o que for possível ao nosso alcance para que pessoas conheçam a Cristo. Temos a alegria quando um pecador se arrepende, ou a nossa alegria está apenas nas coisas desta vida? Eu tenho certeza que quando acabar essa quarentena vai ser uma festa, né? Uma alegria. Poder voltar ao trabalho, poder voltar a reunir a família, poder voltar para a igreja. Né? A gente não vê a hora disso, voltar à reunião da igreja em nossos templos, em nossos locais de culto. Mas a nossa alegria maior deve ser quando um pecador crê em Jesus. É a alegria dos anjos. E deve ser a nossa também. Nós devemos valorizar a nossa salvação, irmãos, considerando a atenção que os anjos dão a este assunto. Temos que dar mais valor à salvação que Deus nos deu. Nós podemos perder a saúde, perder o dinheiro, perder nossa família, podemos perder nossa vida, mas não é possível perder a salvação. Quando Jesus salva, Ele salva de forma perfeita, completa e eterna. A salvação que Ele dá é a vida eterna.
e nada pode nos tirar das suas mãos. É o nosso tesouro que está garantido no céu, na glória, pela graça de Deus, pelo que Cristo fez por nós na cruz. Nós temos dado atenção a este assunto tão maravilhoso e importante. E eu quero terminar apenas enfatizando aqui que, como nós podemos ver nesses três versículos, a salvação é a maior bênção que uma pessoa pode ter. De todas as bênçãos que Deus nos dá, a maior de todas é a salvação do pecado. Nada se compara a isso, nada, nada mesmo. É a coisa mais importante que uma pessoa pode desfrutar. E aquele que é salvo por Jesus desfrutará da salvação por toda eternidade. A salvação é o desejo de Deus para todo homem e será eficaz em todo o que crê. Deus deseja que todos sejam salvos. E todo que crê em Jesus será salvo. Todo que crê em Jesus será perdoado e tem a vida eterna. A salvação do pecador é o plano eterno de Deus. É aquilo que ele planejou antes da criação do mundo. É o seu propósito. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu, para isso que Jesus ressuscitou. A salvação é a mensagem que o Espírito Santo anunciou por meio dos profetas e dos apóstolos. É a mensagem inspirada das Escrituras, a mensagem da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a glória de Deus e a salvação do pecador. É a mensagem que hoje nós devemos levar ao mundo. A igreja está aqui para pregar o Evangelho. Nós devemos fazer obra social, ajudar, a servir ao próximo, demonstrar amor, a nos reunir para cultuar, mas tudo buscando em primeiro lugar a glória de Deus e a pregação do Evangelho, a salvação dos pecadores. Não adianta nada a gente fazer obra social e não apresentar o Evangelho. Não adianta nada. A prioridade da igreja é levar a mensagem do Senhor Jesus. Nós devemos valorizar, dar atenção, amar, estudar e anunciar. Nós devemos ser conhecidos pelo foco na salvação e pela certeza da salvação, como João diz na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do unigênito Filho de Deus. Isso como indivíduos, como filhos de Deus e como igreja. Isso como povo de Deus, como família da fé. Jesus é o mais importante, a nossa salvação é o mais importante. A vida eterna é o mais importante. O que você tem dado valor? Qual tem sido a nossa prioridade, a sua prioridade, mesmo nesses dias de crise que vivemos? A nossa preocupação é econômica? É com a saúde? É com a morte? Ou é com a vida eterna? Um dia nós vamos morrer de qualquer jeito, se não for pelo coronavírus, é por outra coisa. E o único jeito de estar livre da morte é crendo naquele que venceu a morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou, está vivo e vai voltar. Você já confiou em Jesus como Salvador? Lembre-se do que Paulo falou ao carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Se você está me ouvindo e ainda não crê em Jesus, hoje é a oportunidade que Deus lhe dá mais uma. Creia em Jesus, Ele ama você, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você. E Ele pode salvá-lo, Ele quer salvá-lo. Basta se arrepender dos pecados e crer nele como seu Senhor e Salvador. E eu desafio a todos vocês que me ouvem e já têm a certeza da salvação, já foram resgatados e lavados pelo sangue de Cristo, que já têm a certeza da vida eterna. Vocês têm valorizado isto? Vocês têm demonstrado gratidão por tão grande salvação, têm levado a sério esse assunto, têm estudado, se aprofundado e têm levado essa mensagem àqueles que ainda não conhecem? A mensagem de Pedro para os irmãos do passado e para nós é que devemos valorizar a nossa salvação, mesmo em tribulações, mesmo no meio das dificuldades. Não existe nada melhor, nada mais importante. Vamos dar valor à nossa salvação, vamos ser gratos a Deus por ela, gratos a Jesus por ter nos dado a salvação e vamos pregar e anunciar com alegria, amor e dedicação esta mensagem, que é a única que vale a pena ser pregada, que é verdadeira e que é eterna. Prega o Evangelho, anuncie a salvação, seja grato pela salvação e vamos valorizar a tão grande salvação que Deus nos deu. Amém? Muito obrigado a todos pela atenção. Meu desejo e oração é que esta mensagem seja uma bênção para a sua vida. Dê valor à salvação, aprofunde-se
pesquise, estude. Se tiver dúvidas, pode me perguntar, manda uma mensagem para mim, escreva, e eu estarei orando e fazendo o possível para ajudá-lo a entender. Mas é simples, basta crer em Jesus. Eu estarei orando neste momento e logo após a oração iremos encerrar esta transmissão. Eu agradeço a todos pela atenção e vamos orar e pedir a Deus que cuide de nós e nos ajude nas nossas dificuldades. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de compartilhar a sua palavra para os irmãos e amigos que assistem. Obrigado porque temos este recurso e mesmo afastados, podemos estar juntos de alguma forma. Obrigado pela tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito, que nos mostra quem o Senhor é, o teu plano para as nossas vidas, e nos mostra o quanto Jesus nos amou e deu a vida por nós na cruz para nos salvar. Ajude-nos, como o apóstolo Pedro nos alerta nestes versículos, a valorizarmos nossa salvação, darmos valor àquilo que é o mais importante que temos, a vida eterna em Cristo Jesus. E se alguém me ouve e ainda não é salvo, o Senhor conhece, que o teu Santo Espírito convença do pecado e leve à salvação. Por favor, Pai, mesmo no meio das tribulações que vivemos no mundo hoje, ajude-nos a dar valor ao Senhor e a Cristo acima de tudo e a sermos gratos pela salvação que ninguém pode tirar, que nem um vírus, ou político, ou problema econômico. Nada pode nos tirar de Cristo, nada pode nos separar do teu amor. E rogamos que nos ajude para que logo possamos estar reunidos novamente. Dê um fim a este mal, ó Deus, que assola o nosso mundo. Cumpra teus propósitos soberanos. Ajude-nos a sermos fiéis durante este tempo. E, por favor, cuide de todos que me ouvem. Guie os nossos passos, nossas famílias. E nos mantenha perto de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite, uma boa semana. Em alguns minutos, esta mensagem estará no canal do YouTube, o canal Diamantes Eternos, tá bom? Assim que eu termino a transmissão aqui, eu já carrego no YouTube para aqueles que não têm Facebook poderem assistir. E se caso algum de vocês quiser assistir novamente, compartilhar, está lá no canal Diamantes Eternos, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, tenho orado por vocês, orem por nós e vamos valorizar a salvação que Jesus nos deu. Forte abraço, fiquem com Deus e até domingo, se ainda estivermos nessa situação, 9h30 da manhã e 7 horas da noite. Deus abençoe a todos.